A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e estou lecionando a aula da revista dos adolescentes, sempre trazendo um comentário psicológico da lição e introduzindo um pouquinho aqui de reflexões psicológicas também. Quero deixar um recadinho antes de iniciarmos a aula de número 10, que hoje falaremos sobre Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Antes de iniciar essa aula, dessa lição 10, que vai trazer um tema importantíssimo para as nossas vidas, eu quero deixar um recadinho para vocês. No próximo trimestre, iniciaremos um novo projeto aqui no nosso canal, tá? Iniciaremos uma plataforma que inicialmente terá vídeos, resumos, slides e muito mais sobre a aula da revista dos adultos. Inicialmente estaremos iniciando com esta lição, com a lição dos adultos. Então logo terá novidade aí no canal, no próximo trimestre já iniciaremos com esta plataforma. Já estamos com tudo em andamento. Logo mais, o Adriano Ricobelo estará deixando aqui todos os detalhes para vocês. Fiquem atentos nos nossos vídeos, pois tudo será passado aqui, ok? Então, bora lá para a lição agora. Esaú e Jacó, dois irmãos em uma promessa. A leitura bíblica encontra-se em Gênesis, capítulo 25, do 19 ao 34. Vou estar lendo a palavra de Deus. Vamos lá. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padá, Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se divirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitante em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha só nessa passagem, quantos ensinamentos já
conseguimos identificar aqui quantas pessoas estão vendendo a sua primogenitura por troca de coisas que às vezes vai durar apenas um segundo, né? Vendendo o seu direito de filho de Deus, de único para Deus. Então, bora lá, bora refletir juntamente comigo. A mensagem: os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Quais são os objetivos dessa lição? Ensinar a história de Esaú e Jacó, mostrar que não podemos desprezar as bênçãos de Deus como Esaú desprezou a sua primogenitura, e explicar que Jacó foi escolhido por Deus para herdar as promessas feitas a Abraão. Isaac e Rebeca tinham seus filhos preferidos. Por certo, isto era visível no lar. Os problemas dessas preferências cresceram ao ponto de fazer a mãe criar um plano engenhoso para enganar o pai e prejudicar o filho mais velho. Então, aqui temos uma grande questão a ser levantada, porque muitos pais erram, e erram muito, por escolher um filho, por falar, não, porque tal filho é meu filho, porque este me agrada mais, porque tal filho é preferido do pai, porque o agrada mais. Não devemos fazer acepção dos nossos próprios filhos, porque todos foram gerados no mesmo ventre. São filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É preciso entender que cada um tem o seu temperamento e tem a sua personalidade diferente. Não é porque um é mais difícil, às vezes, de lidar, de conversar, que você vai fazer acepção entre eles. Você, como pai e mãe, você desenvolveu o quê? Você tem um grande desafio, que é criar os seus filhos da maior parte possível igualmente. É fácil? Não é fácil de educar os filhos igualmente. Por quê? Como eu acabei de dizer, são duas pessoas completamente diferentes em personalidade e temperamento. Mas esse desafio é impossível? Não. Quando você mantém regras iguais para os dois, quando você coloca determinadas tarefas iguais para os dois dentro de casa, eles vão se sentindo o quê? Incluso dentro, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês vai lá no centro, às vezes o pai e a mãe foi comprar um presente, traz para os dois. Vai comprar roupa, sempre compra para os dois. Por quê? Assim você não vai fazer acepção de pessoas. É importante, professor, você identificar isso nos seus alunos. Se algum dos seus alunos está passando por algum problema de acepção, de preferência, porque tal é o filho preferido, tal é o outro que é o preferido da minha mãe, você identificar que há um sofrimento nisso, cabe a você levar isso para o seu pastor, para que o seu pastor venha ser o orientador desta família, para que futuramente isso não venha desencadear problemas maiores, podendo esse adolescente se revoltar com a igreja, se revoltar com os pais e querer, às vezes, tomar iniciativas ruins. É preciso cuidar desse adolescente, cuidar desses momentos que eles estão enfrentando essa dificuldade. E às vezes os adolescentes eles se sentem à vontade para falar com o professor. Às vezes ele fala, ele pede uma ajuda e às vezes passa batido e esse professor não percebe que ele precisa de uma ajuda. Então é preciso identificar se tem algum adolescente em sofrimento ali, por questão de preferência do pai ou da mãe, por se sentir às vezes deixado de lado. É preciso entender esse contexto familiar e às vezes essa família ela vai precisar de uma orientação pastoral na vida delas. Então, pergunte em sala de aula:
Inicie a aula perguntando: quem aqui tem irmãos? Quantos irmãos cada um tem? Fala um pouquinho como que é o relacionamento de vocês dentro de casa com os seus irmãos. E aí, vocês ajudam em casa? As tarefas são divididas, não são divididas? Tente conhecer os seus alunos. Eu venho falando isso desde os meus primeiros vídeos. Você precisa conhecer os seus alunos para que você seja um canal de bênção na vida deles. Mas como que você vai conseguir ser um canal de bênção na vida deles? Através do diálogo, através da fala, através do olho no olho, de estender uma mão amiga. Porque às vezes aquilo que está faltando em casa, que seja o diálogo, que você possa ser esse canal de bênção na vida dele, que você venha conhecer os seus alunos. Então aproveite que essa lição vai falar sobre 2 irmãos e fale sobre irmãos, fale a importância de ter irmãos, o lado bom de ter um irmão. Pergunte como que é o relacionamento deles. Se você tiver um testemunho de vida positivo em relação aos seus irmãos, fale da importância de ter um irmão, de ter alguém para conversar, de ter alguém para dividir, às vezes, um problema, uma angústia, às vezes para ajudar a resolver um problema, a solucionar coisas na vida. Então, é um momento ali de autoconhecimento, de se conhecerem a história de cada um ali e cada um enxergar o seu irmão de uma forma positiva e não negativa, tá? Vamos lá. Vamos descobrir. As diferenças não eram apenas físicas. Elas eram notórias também em suas escolhas. Além disso, havia preferência por parte dos pais. A mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. Essa família com 4 pessoas e muitas histórias é o tema da presente lição. Você conhece essa história? Hora de aprender. A história de Esaú e Jacó. Na barriga dela, os filhos lutavam um com o outro. Ela não sabia, mas a luta do ventre já era um indício do que aconteceria com os irmãos. O nascimento dos filhos de Isaac. Deus falou a Rebeca que o seu ventre sairiam 2 nações, 2 povos. O filho primogênito foi chamado Esaú e o outro Jacó. O nascimento deles era motivo de alegria para Isaac, pois o nascimento de gêmeos era fruto da cura maravilhosa de Rebeca. Porque Isaac, ele orou a Deus e ele não parou de orar e de acreditar e de ter fé que Deus curaria sua esposa. Então, o nascimento desses gêmeos era a declaração diante de todo o povo do milagre que Deus havia feito. Gêmeos, porém diferentes. Esaú gostava do campo, tinha prazer em ter contato com a natureza. Tornou-se um habilidoso caçador. Ele tinha armas de caça e certamente sabia fazer armadilhas para capturar suas presas. Era o mais amado por Isaac. Jacó, por outro lado, gostava do sossego do lar. Ficava em casa perto da mãe e dos empregados. Ele era o preferido. Então, o que acontece? O filho primogênito, ele herdava com uma porção dobrada de todas as posses de seu pai, sendo que o restante era dividido igualmente entre os outros filhos. Ou seja, hoje, nos nossos dias de hoje, muitas famílias ainda mantêm a tradição do filho primogênito. Às vezes, na falta do pai, quem toma as rédeas, as decisões da casa, juntamente com a mãe, é o filho primogênito. Então, ele, às vezes, assume a responsabilidade do lar, de ajudar a mãe, no sustento, no cuidado das crianças menores. Quando há também, em algumas famílias, quando se vão o pai e a mãe, os irmãos que sobram, eles recorrem sempre a resolver conflitos familiares, questões familiares, sempre com o irmão mais velho. Então, eles continuam respeitando a hierarquia, né? Porque temos o pai e a mãe, temos o primogênito. E depois temos os demais filhos. Então, continua-se o quê? Mantendo essa tradição. E algumas famílias mantêm isso até nos dias de hoje. Conseguimos identificar algumas famílias que ainda fazem isso. E é muito bonito
você manter o respeito, manter a cultura familiar, levar isso de geração em geração. Isso é muito bom, porque as famílias conseguem manter a sua base familiar, a sua estrutura familiar por mais tempo. Então, isso é algo positivo na vida de toda a humanidade, tá bom? Então, vamos lá. No tópico 2 vai falar assim, ó, os conflitos entre os irmãos. A venda da primogenitura. Certo dia, Esaú saiu para o campo, demorou muito em suas atividades e voltou cansado e com muita fome. Jacó estava cozinhando algo. O irmão faminto pediu comida. Jacó concordou em dar o alimento, mas propôs um acordo. Ele daria um prato de comida e Esaú deveria ceder seus direitos de filho primogênito. A proposta foi aceita. O filho primogênito de Isaac priorizou seu desejo imediato e, sem pensar duas vezes, fez um compromisso e entregou seus direitos a Jacó. Olha só, será que Esaú estava à beira da morte mesmo ao ponto de precisar vender a sua primogenitura? Será que dentro de todo o território ali, em toda a aldeia, não tinha nada para ele comer? Será que não tinha nada na cozinha da casa desse povo que ele pudesse comer? Que fosse um pão, que fosse qualquer coisa? Ele tinha que pedir para Jacó um prato de comida? Será que não faltou o que aqui? O respeito pela sua primogenitura, a sua concepção, a sua compreensão da sua primogenitura? Porque nesta época que nós estamos falando, nos tempos de Isaac, isso era importantíssimo, a primogenitura. Era algo valiosíssimo. Porque, como eu falei, a bênção dobrada, ela iria para o filho mais velho. E a demais seria dividida entre os demais irmãos. Então, olha o peso dessa responsabilidade. E ele vendeu em troca de um prato de comida. E hoje eu pergunto para vocês, quantas pessoas, quantos adolescentes não estão dispostos a vender a sua salvação por um prato de comida que vai durar 2 minutos? Ou algo que vai lhe trazer prazer por 2 minutos? Ou por 1 segundo? Então é preciso entender e pensar um pouco sobre isso. Quais são as consequências das nossas escolhas? Temos muito a perder diante das nossas escolhas. Então é preciso tomar cuidado com as nossas escolhas, pois nós podemos estar perdendo a nossa primogenitura, a nossa bênção diante do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Desprezando as coisas do Senhor. Esaú, porém, desprezou essa bênção divina, simplesmente porque estava com fome. Não haveria em sua casa outro item para comer? Sua mãe ou qualquer outra pessoa não prepararia um prato para evitar sua suposta morte por fome? Esaú caiu em tentação. Os filhos de Deus são igualmente tentados a desprezar as coisas divinas em troca de coisas passageiras. Todos os dias, não desprezemos as coisas de Deus, assim como fez Esaú. Então, tome muito cuidado com as suas escolhas, lembrando que elas sempre vão trazer consequências, resultados bons ou ruins. Cabe a quem escolher bem? A mim e a você, tá? Vamos lá. Ó, a bênção tomada. Tempos depois, sendo Isaac já velho, chamou Esaú, fez um pedido e uma promessa. O patriarca queria comer um delicioso prato preparado pelo caçador. Esaú parte em seguida a abençoar seu filho mais velho. Esaú foi caçar. Rebeca escutou a conversa. Imediatamente chamou Jacó. Explicou o plano para enganar Isaac, que estava cego, e assim tomar a bênção de Esaú. Olha que perigo!
Uma mãe que escolheu um filho, ela foi capaz de mentir, de planejar e arquitetar um plano que diante de Deus isso não foi aprovado. Deus, ele não se agrada da mentira. Deus não se agrada do engano. E olha o que essa mãe fez. Ao invés dela esperar no Senhor, porque o Senhor já havia avisado ela que do ventre sairia 2 nações, ao invés dela deixar Deus trabalhar, não, ela foi e pôs a mão. E isso trouxe graves consequências. Vamos lá. Rebeca fez a refeição. Olha só quem fez. A Rebeca que fez a refeição. Depois pegou a melhor roupa de Esaú para vestir Jacó. Para ficar perfeito o disfarce, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó com pelo de animais, pois Esaú era peludo e o filho mais novo não. Disfarçado com o coração cheio de mentira, apoiado pela mãe, Jacó enganou o pai e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Olha só. E depois da palavra lançada diante de Deus, não tem como voltar atrás. Não tem como apagar. Por isso que é muito importante tomar cuidado com tudo aquilo que nós proferimos, com tudo aquilo que nós falamos. Porque tudo aquilo que sai da nossa boca não tem como retornar vazio. Já saiu, já foi lançado fora, para fora de nossa boca. Então é muito importante tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos, tá? Então vamos lá, ó. Eis algumas consequências daquele engano. Jacó nunca mais viu sua mãe. Seu irmão quis matá-lo. Ele foi enganado por seu tio Labão. Sua família dividiu-se devido a conflitos. Esaú tornou-se o fundador de uma nação inimiga. Jacó ficou exilado de sua família durante anos. Olha as consequências da mentira e do engano. Ele perdeu a sua família, perdeu sua mãe. Ele não pôde estar presente para se despedir de seus pais em suas mortes. Ele foi exilado de toda a família. Pensa só. Ele nunca mais viu sua mãe. Olha que tristeza, não é mesmo? Deus escolheu Jacó, a fuga do lar. Esaú, quando viu que perdeu sua bênção, planejou matar seu irmão. Jacó, o irmão enganador, ao ficar sabendo da fúria de Esaú, não teve outra opção e fugiu de casa. Assim, seus pais enviaram o filho mais jovem para as terras de Labão, irmão de Rebeca. Jacó partiu sozinho e sem bens. No caminho, passou a noite em um lugar sagrado. Ali sonhou e Deus falou com ele, prometendo-lhe uma grande descendência e daquela terra. O enganador é enganado. Jacó chegou à terra de Labão. Ali Deus o guiou até a casa de seus parentes. Ele viu sua prima Raquel. Contou sua história e foi guiado até a casa da moça. Raquel era filha de Labão, irmão de Rebeca. O fugitivo ficou ali e começou a trabalhar para o tio. Também se apaixonou por sua prima Raquel. Para casar-se com Raquel, Jacó trabalhou 7 anos para Labão. Mas ao final desse período foi enganado. Ao invés de entregar Raquel, Labão fez Jacó se casar com Leia, sua filha mais velha. Ao perceber que foi enganado por Labão, Jacó ficou indignado. Ele fez um novo acordo com seu tio e se casou com Raquel após 1 semana. Mas precisou trabalhar mais 7 anos por ela. Jacó morou por muitos anos junto de Labão. Ao longo do tempo, ele foi enganado várias vezes por seu tio. Ou seja, qual que foi a consequência de toda a mentira de Jacó? Ele também foi enganado. Mentiram para ele também. Ele perdeu grande parte da sua vida preso ali ao seu tio. Tudo por causa de uma mentira. Deus manda Jacó voltar. Jacó teve muitos filhos com suas esposas. Sua família cresceu depois de 20 anos. Deus disse a Jacó que deveria voltar para a terra de seus pais. E assim ele organizou sua família para seguir a rota que Deus estava estabelecendo. Sem saber o que aconteceria,
Jacó creu e obedeceu a Deus. Agora aqui na conclusão. Apesar das tribulações no lar de Isaac e Rebeca, Deus preservou a família. Jacó colheu os frutos de seus enganos, ao sofrer 20 anos debaixo do domínio de Labão. Olha só, ele ficou 20 anos preso com seu tio, sendo enganado e ele tendo que pagar o preço da mentira e da enganação. Apesar disso, o Senhor abençoou a Jacó e o escolheu para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Então é preciso tomar muito cuidado, porque diante de uma mentira que Jacó contou, ele perdeu 20 anos da sua vida. Perdeu entre aspas, né? Ele casou, teve seus filhos, a vida continuou, mas a promessa de Deus na vida dele, ele ficou o que ali? 20 anos ali, esperando o momento certo que Deus iria trabalhar com ele. Ou seja, essa foi a consequência da mentira e do plano enganoso dele, tá? Vamos lá. Pense nisso. Já observou quantas coisas lhe são oferecidas para que você despreze as dádivas de Deus? Esaú agiu de forma imoral ao desprezar algo que era sagrado. Não faça como Esaú. Não despreze o que vem do Senhor. Por outro lado, não haja como Jacó, que aproveitou a fraqueza de seu irmão para tomar algo que desejava. Então, aqui no Pense Nisso traz grandes reflexões para a nossa vida, que é aquilo que eu falei durante toda a lição. É preciso tomar cuidado com as nossas escolhas e é preciso tomar cuidado com aquilo que desejamos. E é preciso tomar mais cuidado ainda com aquilo que iremos fazer com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque, assim como Esaú desprezou sua primogenitura, muitos estão desprezando as bênçãos e os cuidados do Senhor Jesus, trocando por pratos de lentilhas. Então é preciso raciocinar e pensar sobre isso. Fale com os seus adolescentes, pergunte para eles: vocês têm desprezado as bênçãos de Deus? Vocês têm trocado a grandeza do Senhor Jesus por outras coisas? O que será que os adolescentes têm feito? Será que eles têm se mantido fiéis à palavra do Senhor dentro do seu segmento, seguindo os mandamentos de Deus? Amando o próximo como a ti mesmo? Amando a Deus sobre todas as coisas? Não cometendo pecados? Não mentir? Não roubar? Não idolatrar ídolos, cantores? Como que será que está? Será que eles estão mantendo os mandamentos na ponta da língua? Será que eles têm tomado cuidado com isso? Então é preciso nesse momento fazer uma autorreflexão em sala de aula para entendermos quais têm sido as escolhas dos adolescentes. Professor, aproveite este momento. Esta aula traz grandes ensinamentos. Ensine, reflita, medite nessa lição juntamente com seus alunos. Interaja eles, coloque eles para participar, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha. É importantíssimo o joinha para o nosso canal crescer. Compartilhe esse vídeo, mande para os coordenadores da escola dominical, para professores dos adolescentes que estão usando essa revista aqui. Então, ó, mande para eles esse vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Deixe aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você pensou em algo que possa acrescentar na aula. Deixe aqui também se você tá gostando, se foi bom, se foi proveitoso essa aula. Deixe aqui nos comentários também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!